esse aluno que é o da escola pública dedicar o dobro, porque muitas vezes só o que é oferecido ali para ele não é suficiente. Ele vai ter que buscar esse algo a mais para realmente conseguir alcançar, mas consegue. Eu falo, né, que isso depende de cada um, do esforço de cada um. Esse aqui são 2 segundos, né? Aqui também tem o terceiro. Acho que é eu quero fazer necessário que eu quero fazer ambiental. Ah, que legal. E que perguntar como é? Então, a polícia ambiental, ela não tem um quadro específico igual ao do exército. É porque a partir de hoje, né? Hoje, para você entrar, o problema da polícia militar no nosso estado é isso. Porque assim, não tem um quadro específico, por exemplo, da polícia ambiental. É o quadro normal de combatente. É diferente da saúde. Você pode entrar na saúde por médico, exatamente. Mas o ambiental não, você entra como policial oficial normal. Só que hoje eles estão existindo bacharel em direito. Nada a ver. Era uma briga assim que a gente teve, inclusive quando foi para mudar, eu era da associação nossa lá, né, da polícia, fui uma das pessoas que se posicionou contra, mas infelizmente vem de cima, né, é um lobby, por quê? Porque hoje os oficiais eles têm uma comparação com a carreira judiciária. Eles não vão conseguir, é um outro, mas eles pretendem. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram esse regramento para entrar como oficial somente bacharel em direito. E aí, depois que você entrou como bacharel em direito, ali você pode seguir ali dentro. Tem ambiental, tem a parte de cavalaria, tem a parte de prevenção, essas, né, PROERD, tem as viaturas, que é o patrulhamento, o RP que a gente fala, tem a parte de comunicações, que é lá o CIOPS, tem sim, tem também reservados, tem inúmeras atividades, vários nichos dentro da própria polícia. Eu era contra. Eu falei, gente, como que você vai afunilar uma carreira? E o rico de tudo isso é você ter vários profissionais dentro de uma única instituição. E hoje a gente, infelizmente, está acabando caminhando assim. O profissional se dedicando simplesmente ao direito, porque senão é a porta de entrada. Caso contrário, ele não consegue se inserir. Eu mesma, não tenho formação de direito. Na época, eu falei, bom, eu não vou fazer uma outra faculdade sem saber até eu terminar, sem saber se eu vou passar ainda no concurso. Então é arriscado demais. Então eu vejo que perdeu-se muito. Mas quem sabe lá na frente consegue mudar isso? Eu acho que deveria ter quadros específicos, que não o exército, porque facilitaria para que ele realmente atuar na sua área, né? E não no desvio tanto de função, como hoje a gente vê. A gente vê pedagogos lá na linha de frente, a gente vê psicólogos, a gente vê engenheiros, tantos outros, acaba que não sendo aproveitado. Deveria, né?
Você identifica, né? Assim, né?
Nossa, eu apanho aqui desse trem. Acho que é aqui, né? Sei lá. Ah, agora sim. Ai, é que com o cabelo aqui, ó. Sei lá. É. Som. Aí ele liga lá depois. Oi, estão me ouvindo? E aí, voltando? 15 minutos, né? Passou muito rápido para vocês, né? Ah. Bom, se eu sair daqui, que depois que eu tava vendo que eu tava ficando na frente de vocês, né? Sem desconfiômetro, né? Quando for alguma coisa, vocês dão aquele toquinho, ó. Isso aí. É que muitas vezes eu não estou acostumada com o microfone aqui, fica bem ruim. Eu esqueço, tem hora que eu quero passar a mão no cabelo, aí eu lembro que eu tô com o microfone um pouco jogo. Bom, pessoal, vamos voltar, né, no que nós estávamos falando sobre a família, né, como fator de risco, as drogas. Nós falamos do ambiente familiar, quando é conflituoso, o consumo, não falei dessa parte, né, quando o consumo nesse... Deixa eu ligar aqui. Quando o consumo também excessivo de álcool ou de outras drogas pelos pais ou outros familiares, isso também acentua a questão lá do exemplo, acentua também o interesse, né, desperta o interesse desse jovem, do adolescente, a experimentar, a fazer uso, né, do álcool, e se não cuidar, pode se tornar, né, um usuário regular, né, desse tipo de droga, que é a droga lícita, né, o álcool. A ausência de limites e autoridades, monitoramento dos pais também é um dos fatores da questão do risco às drogas, porque você precisa entender, que eu falei para você, a questão, saber o que é certo, saber o que é errado e também ter limites. Se você não tem limites, não tem regramento dentro de casa, como que você vai conviver em sociedade quando você se deparar com uma normatização? Você vai achar que tudo é permitido, tudo é possível nesse sentido, e não é. A falta de envolvimento familiar, né, foi o que eu disse, hoje, né, quase que no piloto automático, as pessoas estão esquecendo da interação, do diálogo, da conversa, e isso é muito importante. Isso, se não houver na família tudo aquilo que eu passei para vocês, acaba aqui dando espaço para quê? Para influência. Influência de outras pessoas no seu modo de vida, na sua conduta, nas suas ações. E essas que vem a ser essa influência, né? Que é um poder de ação que alguém tem sobre você ou sobre outra pessoa. E essas influências, elas podem ser positivas, amém? Ou elas podem ser negativas. Por isso eu falo a importância, gente, de se ter amizades saudáveis. Aquele velho ditado das velhas, né, das más companhias. Por quê? Porque aquela pessoa que convive com você todos os dias é aquela pessoa que em determinado momento é para ela que você vai confidenciar o que aconteceu na sua vida. Já pensou você ter que confidenciar algo para... Como que é seu nome? Como? Para a Gabriela, e a Gabriela sair contando para todo mundo? E ainda pior, a Gabriela ainda aumentar algo que você nem falou, inventar alguma coisa. Ou até mesmo, se você tiver... Como que é seu nome? Caio. O Caio, já que ele tem um amigo, o amigo chega para ele assim, Caio, ó, cara, eu tenho uma parada maneira para você conhecer, cara. Você vai ver, a gente viaja, fica muito legal. Você olha, você vai ficar momentos de alegria, eu quero que você conheça. Esse cara, esse amigo do Caio, é um amigo de verdade? Ah, esse amigo do Caio é um amigo de verdade? Não. Então, assim, voltando, o que eu quero dizer, pessoal? Que amigo de verdade não te oferece aquilo que é prejudicial a você. Se eu gosto da Gabriela, por que eu vou oferecer algo tão nocivo para ela? Se eu gosto realmente da Gabriela, se eu me preocupo com ela, eu vou oferecer droga para ela? E aí, cara?
talvez ela não tenha essa consciência, né? Você quer dizer, ela não tem essa conscientização que aquilo que ela está fazendo, que aquela conduta, que aquela postura dela possa vir a trazer. É isso que você está falando, né? Existe isso também. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje e o que deveria ser feito nas famílias é justamente levar, né, para o jovem, para as crianças, essa conscientização. Por isso o papel importante da família. Por isso é importante de uma família bem estruturada, porque essas informações, no primeiro momento, ela precisa ser dada onde? No seio familiar. Aonde eu aprendo a andar? Em casa, com alguém, com algum familiar. Aonde eu aprendo a falar? Em casa, com algum familiar. E esses exemplos, infelizmente, acabam sendo negligenciados na família, pode ser, ou até mesmo por falta mesmo de atenção, a correria do dia a dia, ou até mesmo porque essa família é totalmente desestruturada, sem condições, sem equilíbrios emocionais, sem ferramentas para poder oferecer, ninguém oferece o que não tem. Foi justamente o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu estava num ambiente totalmente hostil, violento. Eu sabia que era errado, mas eu não tinha ferramentas, a minha mãe não tinha ferramentas, porque até então ela nem sabia o que era violência doméstica. Ela tinha uma submissão daquele homem. E aí isso afeta as pessoas também. Então, essas influências negativas, gente, ela causa danos, muitas vezes, irreversíveis, porque uma ação, uma escolha, hoje, a gente tem algo que é muito bonito, que é o livre-arbítrio. Deus nos deu isso. Graças a Deus. Nós podemos fazer aquilo que quisermos. Nós temos escolha. A gente fala, eu quero seguir esse caminho, eu quero seguir aquilo. Só que a gente tem que ter em mente o quê? Que as nossas escolhas, elas terão consequências. Se você escolheu coisas boas, a probabilidade de você colher coisas boas é muito maior. Agora, se você plantou, se você escolheu um caminho que você sabe que é nocivo, um caminho que fere os valores morais, as normatizações, os costumes, os padrões que é de uma sociedade, a probabilidade de você colher, ter consequências danosas, é muito grande. Então, é justamente isso que eu venho falar aqui com vocês. É para a gente tentar mensurar. Se eu não sei, eu buscar as ferramentas de alguém que saiba. Quem que eu posso buscar? Primeiramente, na minha família. Se eu não tiver na minha família, se eu realmente tiver um amigo de verdade, um amigo. Se eu não conseguir com um amigo, eu posso buscar o quê? Um profissional. Uma pessoa que tem aquele conhecimento específico do qual aquela minha deficiência ou aquela necessidade que eu queira saber. Oi, Caio, pode dizer. Não, mas que tipo assim de ferramentas de investigação você diria? Perguntar? Uhum. É que, na verdade, hoje não é nem só pela polícia, mas existem mecanismos que a pessoa pode, não é clonar, ela coloca ali, não sei o nome do aplicativo, mas você pode rastrear, né, onde a pessoa vai, não sei o nome, mas tem um aplicativo que você coloca, sabe onde vai, você tem acesso ali. Eu particularmente, o que eu penso? Eu acho assim, os pais, eles vão utilizar as ferramentas que eles acham necessárias para poder dar a proteção para o seu filho. E se chegou a uma determinada situação, é porque alguma coisa tem ali que ele ache necessário essa vigilância, esse monitoramento mais assim acentuado. Então, assim, falando vagamente, eu não posso nem condenar, né, nem ao mesmo me falar alguma coisa de algo que você está me relatando, mas que eu não sei exatamente como foi. Por quê? O que eu vejo hoje quanto mãe? E até mesmo quanto profissional de segurança pública. Isso eu posso falar para você com convicção.
A grande maioria dos problemas hoje, das ocorrências que nós atendemos, quando envolve jovens que estão na criminalidade, que estão no mundo das drogas, primeira coisa, falhou a questão da família. Segunda coisa, questão de más companhias. Tá? Maus exemplos, começam a andar com o carinha descolado lá do bairro, é aquele cara que é o usuário de droga, o cara aparece com um tênis novo, e lá na periferia não tem o dinheiro para comprar, o cara que mostra para eles que tem um mecanismo muito mais fácil para ele poder adquirir, ele não quer passar pela dificuldade, ele não quer ter o trabalho para poder ganhar aquilo que ele tem vontade de ter. Então, assim, a família negligenciou, ou o pai ou a mãe é usuário de droga, ou o pai está preso, ou é criado pelo avô, ou pela avó, vive disperso na rua. Muitos casos hoje eu vejo crianças ou adolescentes que saem de casa cedo, não tem hora para voltar, está aí à mercê de qualquer coisa. Não sei se vocês acompanharam um caso que teve bastante repercussão, que é o tal daquele menino, acho que Cauã, Cauã, uma coisa assim, um menino que foi morto por um adulto, depois que viu que era, né, parece que sofreu até abuso sexual, tal. Por quê? O menino saía de manhã, o menino tinha acho que 9 anos de idade, 10 anos de idade, para cuidar carro até meia-noite, 1 hora. Você imagina, se para nós, adultos, muitas vezes é difícil, é inseguro você ficar na rua até altas horas, imagina para uma criança de 9, 10 anos convivendo com tudo aquilo, né, que a gente já sabe que acontece. Então, a família, os pais, muitas vezes, eles negligenciam a segurança dos seus filhos. Então, assim, por isso esse monitoramento. E a gente vê muitas vezes como a sociedade está, né? Da onde a gente menos imagina é onde vem o perigo, né? Ó, segundo um relatório mundial sobre drogas, né, de 2020, no Escritório das Nações Unidas, em 2018, cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo, né, dados epidemiológicos, isso no mundo todo. Algum tipo de droga, mesmo droga lícita ou ilícita. Mais de 30 milhões de pessoas, elas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. Não sei se vocês acompanharam ontem, eu estava compartilhando com os colegas, vocês devem ter acompanhado na imprensa que um indivíduo acabou vindo a óbito porque foi alvejado pela polícia. Por quê? O cara é usuário de droga há muito tempo, ele já vem passando também por transtornos, né, neurológicos, psiquiátricos, porque a pessoa que consome, faz uso de drogas, principalmente essas drogas, né, mais pesadas, por um longo período, acaba tendo essas sequelas. E aí a polícia foi acionada quando chegou lá no Conjunto União. Ele estava correndo atrás dos vizinhos, quase tentou esfaquear lá um vizinho, o cara se defendeu, aí partiu para cima da polícia com 2 facas. O policial, para se defender, atirou na perna dele. Mesmo assim, ele ainda conseguiu, ele continuou indo para cima do policial. Foi quando ele foi alvejado na barriga, foi socorrido, contudo, veio a óbito. Só que era um cara que já tinha formação acadêmica, era concursado do Estado. Então, eu digo para vocês, olha só o desfecho de tudo isso, de uma pessoa que teria tudo pela frente, né, um futuro brilhante, mas infelizmente acabou que muito cedo indo para o mundo das drogas. E a grande maioria não consegue retornar. E quando retorna, acaba que tendo sequelas. Problemas muito graves, problemas neurológicos, muito complicados que precisam ser tratados, né? E por que eu estou falando com vocês aqui hoje sobre isso? Como eu disse para vocês, os jovens representam a maior parcela daqueles que usam, né, drogas e os que mais consomem tais substâncias em excesso. E porque esse grupo é considerado, segundo pesquisa, né, o grupo da adolescente, os jovens, estão mais propensos e com maior vulnerabilidade para a inserção mais precocemente à questão das drogas, tanto lícita quanto ilícita. Segundo esse relatório também sobre drogas, o Escritório das Nações Unidas, analisando num contexto, vocês estão vendo aqui? Num contexto global, isso aqui em 2018, cerca de 13 milhões de pessoas em todo o mundo já usou algum tipo de droga em algum momento da sua vida. Aqui eu errei, tá, gente? 11 milhões e meio aqui, ó. Desses 13 milhões aqui, 11 milhões e meio já usaram, fizeram uso da maconha aqui, ó. Esses jovens entre 15 e 16 anos. Então, o que você nota? Que a maconha, né, é uma droga bastante consumida no mundo. Aqui, ó,
a questão da prevalência também da droga, olha só. Aqui já é um nível de Brasil entre os jovens, tá? Essa pesquisa foi feita. Cerca de 4,3% dos jovens do Brasil, em algum momento, já fez uso também da maconha. E 3,4% nos últimos 2 meses, tá? Eu só não coloquei aqui porque não tinha mais espaço. 3,4% nos últimos 12 meses, no último ano, fizeram uso da maconha. 2,3% em algum momento da vida desse jovem já usou cocaína. E nos últimos 12 meses, 1,6%. O crack, né, em algum momento da vida, 1%, e nos últimos 12 meses, 0,2%. Novamente, ela aqui, ó, a maconha, campeã de consumo. E vocês acham que por que esse consumo é maior na maconha com relação às outras drogas ilícitas? Sim, isso. Isso. Vou falar desses 2 tópicos. Certinho o que eles falaram. Ah. Não. É claro que o crack tem uma gravidade maior, porque ela causa esse dano que a maconha vai demorar um processo muito mais longo. É claro que o crack ele acentua isso, ele diminui esse intervalo, né? Muito mais célere. Mas o que eles falaram lá com relação à predominância do uso da maconha é justamente isso. Primeiro, fácil acesso e a questão do baixo custo. E por que precocemente os adolescentes acabam engrenando nessa questão das drogas, principalmente da maconha? Por quê? Porque a maioria de vocês aqui, quem trabalha? Levanta a mão. Cri, 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 cri. Então, vocês precisam o quê? Ainda do acompanhamento financeiro dos pais. E ela, por ser de fácil acesso, e principalmente a questão do baixo custo, grande parte acaba começando ali pela maconha. E tem aquela convicção, maconha não vicia, eu posso parar a qualquer momento. Mas isso depende de cada organismo. Isso depende de cada pessoa. Talvez aqui, como que é seu nome? Orlando? Fernando. Talvez para o Fernando, um cigarrinho seja suficiente, mas talvez para mim não, preciso de 2, 3, depende do tempo que eu estou usando. Cada biotipo, a massa corpórea também, isso influencia, é a mesma coisa com relação ao álcool. Talvez uma latinha, né, para mim tem um resultado assim surpreendente, fica mais tempo na minha corrente sanguínea, o que pode não acontecer para uma pessoa, talvez o Pedro, que é maior que eu, né, tem uma compressão física um pouco mais avantajada do que eu. Então isso é relativo, depende de pessoa para pessoa. E tudo vai também influenciar o histórico dessa pessoa. Tudo, a vivência daquela pessoa, os traumas que ela traz, a vida dela, né, pregressa lá atrás, tal, tudo isso influencia. Então, segundo o levantamento também, aqui da Universidade Federal lá de São Paulo, analisando aqui no contexto Brasil, 2018, cerca de 72%, né, dos jovens disseram que usam, né, regularmente, né, fizeram uso. Eu troquei aqui o negócio, né? Isso. Que fazem uso regularmente de álcool entre os 14 e 17 anos, esse público. Ó. E dentre essa população que foi analisada, 50% já fez uso em algum momento da vida. Então, o que eu acho que a gente pode tirar como conclusão? O álcool, uma droga ilícita, que tem um uso bastante acentuado, igual o quê? A maconha. Por quê? O que vocês acham? Tem a ver o quê com a maconha também? Esse alto consumo, principalmente entre os jovens, da questão do álcool, essa relação entre álcool e maconha. Vai justamente no que os colegas disseram. Caio, né? A questão do fácil acesso, o baixo custo. Cada esquina aqui quase tem um botiquinho ali que vende uma bebida alcoólica, por mais que seja vedado e proibido a venda para menores de idade. Mas você sabe que, infelizmente, essa fiscalização acaba que não sendo tão efetiva, porque não tem como a polícia chegar em todos os lugares e fazer esse controle. E, infelizmente, também o álcool acaba que muitas vezes sendo consumido até mesmo dentro de casa.
O exemplo também vem dentro da família. Grande parte você vê, você vai no aniversário de criança, o ambiente que era para ser brincadeiras, bebidas ali para criança, tem o quê? O consumo de álcool. Muitas vezes tem mais cerveja do que o refrigerante. Então, são ambientes, são situações que a própria família acaba que, mesmo sem perceber, como disse você, mesmo sem ter essa consciência, acaba que favorecendo e propiciando para esse jovem, para o filho, ter a curiosidade de buscar realmente o consumo do álcool. No primeiro momento vai por curiosidade, depois vai por coleguismo, vai por modismo, que hoje está muito na moda, o cara quer fazer alguma coisa porque a imprensa não, perdão, a mídia a todo momento, as propagandas, né? Eles querem convencer quem? Nós a usar aquele produto e com álcool, né? Red Bull te dá asa, né? O cara põe Red Bull e depois já quer embalar lá com um drinkzinho. Então, a cada momento, né, a gente percebe, né, a mídia também tentando fazer com que esse autoconsumo. Álcool e direção. Esse aqui foi um acidente que aconteceu aqui em Campo Grande, eu acredito que talvez vocês tenham acompanhado, ó, esse indivíduo aqui, preso às ferragens, foi ali na Norte-Sul, naquele córrego ali. Acredito que tenha sido ali próximo, depois do shopping, se não me engano, ou ali, não, acho que ele próximo da loja, não sei. É, exatamente. E aí, foi pra balada, né, encheu o caneco, até transbordar, e falou, vou embora para casa. E aí, caiu lá dentro do córrego. E quando você, que não tem nada a ver com isso, sim, olha lá, bem confortável, olha o jeito que ele tá aqui, ó. Preso aqui nas ferragens, ó. Cara, isso aqui só vocês da física vai ter que explicar isso aqui. Então, assim, isso traz um transtorno. Oi? Perdeu a direção. Caiu. Bateu e caiu. Na verdade, bateu não. Ele vinha correndo e perdeu a direção, caiu lá dentro. E daí o carro virou, né? Bateu lá, tá vendo na frente, ó. É, isso estava sem cinto de segurança. Primeira coisa, que se ele tivesse cinto de segurança, né? É. Ou talvez não, né? Você pode. Aqui você tá vendo que tá mais intacto, né? Bom, não sei, né? Só Deus depois para explicar. Vai ter o encontro mais cedo, né? Lá, ou com Deus, ou aonde quer que esteja. Mas, gente, eu quero dizer para vocês que as nossas escolhas, elas têm consequências, como eu disse para vocês. E muitas vezes as consequências não é só prejudicial a mim. Ela pode ser prejudicial ao meu colega, ela pode ser prejudicial para a minha família, ela pode ser prejudicial a toda uma sociedade. Porque hoje uma pessoa que se inseriu nas drogas, os problemas que isso traz, não é só problema para ela, ela traz um problema para a família dela. Muitas vezes, se ela não tem condição financeira, ela traz um problema para o Estado, porque a demanda hoje de usuários de entorpecentes aqui em Campo Grande é muito alta. Infelizmente, não tem locais adequados para atender essas pessoas e não consegue atender toda essa demanda. Aí vai lá para o CAPS, lá no CAPS joga mais droga no povo, não tem um acompanhamento mais efetivo. Ela pode ocasionar um problema maior, por exemplo, esse daqui foi para ele. Mas e se ele, como já aconteceu esses tempos, um casal que foi morto, não sei se vocês ficaram sabendo, até foi júri popular, não sei se foi ano passado, cara, o casal estava indo trabalhar de manhã, bem cedinho, o outro vinha da farra, né, encheu o caneco, assumiu o risco, porque todos nós sabemos, a grande maioria, que você tem os seus reflexos alterados, sim, você ingerindo bebida alcoólica. Muitos falam, não, aí que eu fico ligeiro, aí que eu enxergo melhor, né? Aquele contumaz, né? Mas, na verdade, comprovadamente, cientificamente, você perde, sim, os seus reflexos após ingerir bebida alcoólica, ainda mais se você usar em quantidade excessiva, né? Você não consegue ter um reflexo adequado, o seu nível de resposta é muito mais lento, confusão mental, né? Muitas vezes você pensa que você está seguindo aqui, aí o sono, muitas vezes junto, né? Toma alguma bebida lá energético, aí acaba aqui, né, acentuando ainda mais. Aí o cara pegou o veículo em alta velocidade, o casal indo trabalhar, colidiu, o casal veio a óbito. Quem perdeu? A família dos dois, né?
Porque aquele que ficou lá está enfrentando até hoje lá a justiça, o gasto, o desgaste, e os que morreram, mais ainda. Porque era o que sustentava a família, os filhos. Então, assim, o que eu quero deixar como reflexão, gente, é que a gente tem que começar a ter a empatia que eu falei. Se colocar no lugar do outro. Isso é viver em sociedade. Só que o ser humano hoje, a cada dia, está esquecendo disso. É muito individualismo. É o eu, o meu umbigo, o meu problema, a minha casa, o meu, o meu, o meu. E o próximo? A gente precisa ter esse momento de reflexão, senão vai chegar num determinado momento que eu vou pensar que eu sou o dono do universo, o mundo é meu. Por que muitos jovens chegam em momentos que tem conflitos internos dentro de casa, conflitos no ambiente de trabalho, conflitos na escola? Estão tão acostumados a tudo ser para ele, no momento dele, do jeito dele, que quando falam para ele, não, meu querido, hoje não pode, tal horário não dá. Ele, não. Por isso que nós precisamos, enquanto família, apresentar para os nossos filhos, sim, regras e normas, hierarquia dentro de casa. E aí eu repito, porque se a gente não obedece em casa o pai e a mãe, eu vou obedecer lá fora quem? Se aquela que me pariu, colocou no mundo, me carregou 9 meses, eu não respeito, eu vou respeitar aquela que eu só vi algumas vezes? Mais dos fatores de risco, né, no contexto social. Aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde, né, em seu relatório também global de 2018, aponta que o consumo nocivo de álcool está relacionado a cerca de 18% dos casos de violência doméstica. E isso acentuou muito mais agora nesse período de pandemia, porque, né, levou as famílias para dentro de casa, aí o cara encheu o caneco lá no bar, agora ele enche o caneco também dentro de casa e muitos o pau tora, né? E bate na esposa, e grita, e xinga, ou vice-versa. E aí, a criança muitas vezes assistindo aquilo, presenciando. Aí dados apontam que, nesse sentido, um aumento de 9% no volume de denúncias recebidas através do DISC 180, né? Eu acho que vocês talvez saibam que 180 é o número, né, para ligar qualquer tipo de denúncia com relação à violência contra a mulher. Em 2012 e 2015, revelam que quase 40% dos homicídios foram praticados sob influência de álcool, alguma droga, afins, principalmente o álcool, equivale a 90%. Então, a maioria dos casos de violência, acidentes, é em decorrência dessa droga lícita, o álcool. Acho que eu não sei se eu falei para vocês, mas a questão do número, né, do abuso e exploração sexual. Tem um percentual que é atingido quando você faz, por exemplo, lá no etilômetro, o famoso bafômetro, né? As quantidades mínimas aceitáveis. Eu não me recordo. Não. Não, mas tem uma, por exemplo, fala na questão de dirigir, né? Isso fala. Agora, no convívio, assim, social, ir e vir a pé, essas coisas, não tem uma restrição. Não tem uma restrição, desde que você não seja menor de idade, não esteja causando nenhum transtorno, né? Mas ela, ou seja, ela é legalizada. Ela é permitida. Qualquer um pode chegar ali no bar e tomar o tanto que quiser. Ele vai sofrer alguma sanção se ele pegar o veículo, né? E for parado numa blitz, por exemplo. Caso contrário, não. Então, eu não, acho que eu não falei para vocês, mas qualquer denúncia com relação à questão de abuso, exploração sexual, não sei se vocês já ouviram falar que é o Disque 100, tá? É um número que é gratuito, nacional, pode ser levado ao conhecimento das autoridades e eles, né, tomarem as iniciativas, as providências necessárias. Como? O que tem o bafo? Hã? Como é feito? Porque assim, hoje teve algumas alterações lá você fala assim, você não é obrigado a soprar lá o bafômetro, né? Não é. Mas se o policial notar, por exemplo, parou numa blitz, ele vai falar para você, sua documentação, tal, preciso ver, e nós estamos fazendo aqui o teste, eu preciso que você, para ferir realmente se você ingeriu alguma bebida alcoólica. Ela falou, não, eu não ingeri bebida alcoólica, né? Se no caso ele não foi.
Mas você se importa, então, de soprar aqui? Tem um outro nome que agora não me recordo. Eu não trabalho no trânsito, tá, gente? Nunca trabalhei no trânsito, não gosto. Estou bem desatualizada. Mas aí ele vai falar para você assim, e você sopra aqui. Ele pode falar, não, mas eu não quero. Quero, ele pode se recusar. Agora, se o policial falar assim para ele assim, não, mas você está visivelmente, porque você conhece alguns traços, né? Você está visivelmente embriagado, tem alguns no visual que você pode estar analisando, mesmo assim, o policial pode dar voz de prisão e encaminhar ele, conduzir para a delegacia. Mas em muitos casos, pode ser que a pessoa bebeu pouca coisa, então não dá assim, a olho nu, você identificar realmente se a pessoa bebeu ou não, né? Mas isso, como você falou, vai variar de cada pessoa, porque assim, o álcool ele permanece no organismo, na corrente sanguínea, no mínimo por 24 horas. No mínimo. Isso vai variar também a massa corpórea de cada um, vai ter relação também a intensidade, a regularidade pela qual eu consumo álcool, se eu sou uma pessoa que consumo frequentemente, constantemente, diariamente, vai estar ali no meu sangue. Pode acontecer. Se você acabar de, por exemplo, comer um bombom, fazer um enxaguamento bucal lá de, né, aquele, né, isso, e ir lá e soprar. Também pode acontecer de gerar ali um número que é álcool. Então, você pode se negar em detrimento disso também, né? Também. Vai que você, sei lá, tem uns que passa, né, e cheira, mas acaba aqui influenciando. Falar rapidamente sobre a questão também de uma outra droga lícita, né, que também tem um acesso muito flexível, tal, é legalizado, e que as pessoas acabam aqui não dando uma atenção, mas muito prejudicial também à saúde. Eu só trouxe aqui para vocês verem, ó. Qual é a composição, por exemplo, de um único cigarro. Isso, como disse meu amigo, né, José Luiz, isso é o cigarro que você conhece aqui do Brasil, né? Porque aquele do Paraguai só Deus sabe, ele que tienes, né? Aqui, ó, contém terebintina, né? Que é aquele produto usado para diluir tinta a óleo. Contém acetona, né? O removedor, aquele de esmalte. Contém formol, aquele, sabe, conservante lá de cadáveres. Contém amônia, né? Aquele utilizado para produzir desinfetantes, para pisos, azulejos, privada, etc. Contém naftalina, né? Aquele eficiente que você põe lá para matar as famosas baratas. Fósforo também, né? E usado também em muitos casos para veneno para rato. Então, olha só o que a pessoa todos os dias acaba colocando, né? Levando para o seu pulmão limpinho lá. Imagine ao longo de muito tempo isso aqui, né? O seu pulmão recebendo tudo isso. E o prejuízo, né, para a sua saúde. Aqui também, ó, segundo o levantamento, primeiro contato com o uso do cigarro, né? A grande maioria dos jovens foram aos 13 anos, né, segundo essa pesquisa, entre jovens de 14 e 17 anos. Ó. E aqui, aqueles que usam, né, regularmente, que já acabam, né, tendo, aos 14 anos de idade, a média. E aí a relação, né, aquela questão de mão dupla entre o crime e o uso de drogas. Por quê? Segundo pesquisa, segundo dados também, aqueles que fazem um consumo regular de drogas estão mais suscetíveis, né, a ingressarem na criminalidade, da mesma forma também que quem está na criminalidade acaba que tendo uma proximidade muito grande com a questão do uso, né, das drogas, seja ela lícita ou ilícita. A grande maioria dos casos, né, de crimes hoje decorrente da nossa atuação policial tem relação com a questão das drogas, ou álcool ou uma outra droga ilícita. Por quê? Porque é o cara que bebe, vai lá dentro de carro surrar a mulher, é o cara que trafica e está lá no bairro vendendo, que a gente vai prender por tráfico, é aquele que abre lá uma boca de fumo lá do lado da minha casa, que agora, né, virou um... Deus me livre, pior que vírus, cada lugar tem uma, né, que é muito difícil hoje em dia da gente coibir, infelizmente, né, os mecanismos hoje da justiça acabam que dificultando o nosso trabalho, porque hoje para você adentrar, mesmo no local que você saiba que tem ali um ilícito, algo, é muito mais difícil para você entrar, você precisa pedir autorização, olha o absurdo, mesmo você sabendo que está em flagrante delito ali de algo, isso assim, é algo assim estarrecedor, está ficando cada dia mais complicado para nós atuarmos. Então,
a relação dessas pessoas, né, que estão inseridas na criminalidade com as drogas é muito grande, da mesma forma, né, que quem está no mundo das drogas ir para o crime. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, aqui a grande maioria não trabalham. Para eu consumir, eu vou ter que usar dinheiro. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro se eu não trabalho? Aí começam os pequenos furtos, né? Furta dentro de casa, e quando não tem mais como furtar dentro de casa, começa a furtar o celular na rua, do colega, no ponto de ônibus. Sabe Deus mais o que faz por causa das drogas. E aí chama quem? Chama nós aqui, a polícia. Aí nós vamos ter que intervir. E muitas vezes, né, não é de maneira que as pessoas esperam, porque a gente precisa conduzir. Então, olha o reflexo de tudo isso, dessas consequências danosas da droga. Aqui são, eu coloquei aqui do PCC, porque hoje, infelizmente, Mato Grosso do Sul tem várias células do PCC, é uma realidade. É um grupo de criminosos, né, que atua a nível de Brasil. Eu não sei se vocês estão acompanhando todo esse desenrolar na nossa região de fronteira. Tudo é briga pelo controle do tráfico ali, Ponta Porã, aquela região de Pedro Juan. Então, isso é muito frequente. E aonde a gente menos imagina hoje, tem esse pessoal instalado, eles estão hoje em vários segmentos da sociedade, judiciário, academias, universidades, porque são financiados alguns pelo crime para poder atuar em prol, depois para defender, né, muitos advogados formados por financiamento do PCC para atender os seus comparsas, né, em vários segmentos da sociedade. Aqui, ó, foram esses daqui, infelizmente é isso mesmo. Esses aqui foram mortos, né, em confronto com a polícia. Ó, tinham mais de 15 passagens. Bem já. Esses outros aqui, ó, a família inteira, tá? A mãe, a filha, o filho, não sei qual que é o marido aqui, os outros são da família também. A família inteira foram presos por tráfico. Olha o desgaste da família aí. Para o Estado e para eles, né? Porque vai para a penitenciária, vai comer, vai vestir as nossas custas e tudo mais. Esse daqui também, tá? Da facção criminosa, confronto, ó. Morto com quantos anos? 23 anos. Esse aqui também, ó. Um que morreu esse tempo, agora não sei se ouviram falar, lá no Noroeste, que sequestraram uma família aí no Itaiangá. E aí, depois, os policiais conseguiram identificar ele entrou em confronto lá, né? Recebeu a polícia a tiro e foi morto. 20 anos. Então, você pode observar que a grande maioria dessas pessoas que vão para a criminalidade acaba que tendo, né, uma vida muito curta. Porque ou ele vai para o presídio, ou ele acaba se envolvendo em coisas muito mais graves e vindo a óbito. Ou morre em confronto com a polícia, ou morre em confronto com seus próprios comparsas ali mesmo, por disputas, né, territoriais, por controle, como está acontecendo ali em Ponta Porã. É uma disputa, assim, terrível. Isso aqui também eu queria falar com vocês, algo muito importante, viu, gente? Eu acho que vocês já ouviram falar naquele tal de Boa Noite Cinderela, né? Então eu quero fazer um alerta para vocês. Eu não quero fazer um conselho, porque se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Alerta, gente. Tenha cautela. Vá em algum lugar, em alguma festa, em algum aniversário, em alguma balada. Procure ter a sua bebida ali ao seu alcance. Você manipulando, você tendo acesso a ela, os seus olhos. Não aceite nada de estranho. Alguém vir, te pega um copo e te dá ali, sei lá, um refrigerante, um suco. Não aceite, porque pode ter alguma coisa. Você não sabe, não está escrito na testa, como que eu vou adivinhar? Se a pessoa é boa ou não, se ela está bem intencionada comigo ou não. E aí depois, ó, pode ter também, ó, dois atuando, ele vai lá te distrai, enquanto que o outro vai lá e coloca alguma coisa na sua bebida. Você sai para ir ao banheiro, para conversar com uma amiga, deixa ali no balcão o seu copo. Então a gente precisa começar a se preocupar com essas coisas. Pensar, acontece lá com o fulano, lá em Nova York, mas não acontece comigo. Acontece. E acontece muitas vezes da maneira assim que a gente menos imagina. Então a gente precisa estar atentos, né, com relação a isso. Tá acabando, tá, gente? Vocês já estão cansados aí, né? Aumento em países, ó. Lembra que eu falei para a gente fazer aquela comparação do uso da maconha, que ela é bastante utilizada a nível mundial e no Brasil também, com o álcool? Porque ambas, né? Primeiro, ela tem uma relação muito próxima. O álcool, ele é legalizado e ele tem um fácil acesso. A maconha, por mais que ela não seja legalizada, ela também tem um acesso muito fácil.
e acaba que isso, né, providenciando para que o consumo seja maior, que hoje é uma das drogas mais consumidas no mundo, são, né, uma das drogas mais consumidas no Brasil, tanto o álcool quanto a maconha. Ali vem, eu vi que tem a cocaína, né? A cocaína, mas eu não fiz um comparativo com as demais, porque tem inúmeras drogas ilícitas. Eu confesso para você que eu não fiz ainda esse comparativo. Se eu falasse, eu estaria errando. Eu posso verificar depois de passar. Eu sei que a maconha é a mais usada, justamente por todos esses, né, aspectos que a gente falou. Aqui foram estados, gente, lá nos Estados Unidos, países que resolveram legalizar a maconha. Olha o que aconteceu lá no Colorado, nos Estados Unidos. Um aumento do uso da maconha em várias faixas etárias, principalmente, novamente, esse público aqui, os jovens. Curiosidades, facilidades, descobertas, mudanças, más companhias e tantas outras coisas. Um aumento de 25% nas taxas de transtornos na sociedade. Que tipo de transtorno? Atendimentos médicos, violência, criminalidades, furtos. Isso é muito próximo, né, a violência, o crime, muito próximo da questão das drogas. Esse documento também aponta que é notável que o consumo, né, frequente da droga aumentou em todas as áreas após a legalização da maioria da jurisdição em que o uso não é médico é legalizado. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Hoje a gente está vivenciando isso também no Brasil, vocês devem ter visto, várias discussões com relação à legalização das drogas, da legalização da maconha. Por que nós somos ferrenhamente contra? Não só eu, particularmente, mas várias instituições, principalmente os segmentos da segurança pública. Porque a gente comprova que em lugares como aí o estado do Colorado e tantos outros países, aonde foram, né, que deixaram, tornaram flexível, que legalizaram esse uso, a demanda aumentou, o consumo aumentou, porque a facilidade. E aí o outro pode falar para mim, mas e se taxar, colocar tributos? Você vai só onerar o preço. Antes, uma droga que era um preço mais acessível, ela vai ficar muito mais cara. Você acha que eles não vão achar mecanismo para burlar todo e sonegar tributações? Como tem o cigarro. Hoje, exatamente. O comércio clandestino do cigarro, a máfia do cigarro, é tão alta quanto a questão das drogas ilícitas da maconha, principalmente aqui no nosso estado, é rota. Vocês devem saber disso. Então, isso. O problema disso é que, por exemplo, é o controle, né? Hoje você vê, o álcool é legalizado. Nós conseguimos fiscalizar todos os lugares, os bares? A gente consegue fiscalizar o uso pelo menor? A gente não, infelizmente, o Estado acaba que não tendo esse controle de maneira efetiva como deveria ser. E uma das causas que a gente se posiciona contra a questão da legalização, seja da maconha, é justamente esse fácil acesso, essa ausência do controle, porque não há condições de esse controle, né, ser de maneira plena e chegar a todos os lugares, causar o quê? Um aumento excessivo. A pessoa pode utilizar aquilo ali, justificar, falar que hoje, vou dar um outro exemplo. Quando a gente prende hoje, vai fazer apreensão, uma abordagem do indivíduo que faz uso de drogas. O que a lei de drogas que veio agora, não lembro agora o ano, que teve uma reformulação, acabou ficando mais ruins para a população e para nós que atuamos. Por quê? Porque você aborda lá um cidadão, ele está com uma certa quantidade lá de drogas, de maconha, que seja. Ele acaba falando que ele é usuário. E o usuário hoje, segundo a lei lá, não comete nenhum tipo de crime com relação à maconha ou outra droga. É proibida, mas ele fala que ele é usuário. Agora, o tráfico tem uma penalidade, né, muito maior, mas né,
efetiva. Agora, para o usuário, essa nova reformulação da lei, né, de drogas, ela veio facilitar para o usuário, porque muitos acabam se aproveitando disso. Sou usuário, tanto é que a maioria dos traficantes, eu já vou falar para você, Caio, a maioria dos traficantes, eles não andam com grandes quantidades mais. Eles usam os olheiros, mulas. Por quê? Porque eles escondem, eles já têm locais onde ficam lá, eles vão abastecendo. Porque eles sabem que se a polícia abordar e for fazer, né, uma revista, não vai pegar a droga toda com ele. Na verdade, muitas vezes pega quase nada. Eu sou usuário, e aí? O que você vai fazer? Dificulta o nosso trabalho e isso complica para a sociedade, né? Fala, Caio. Uhum. Então, precisa ter bem delineado ali, né, as regras. Isso também está em discussão, porque pode acontecer hoje, acho que é a THC que fala, né, que é extraído lá no canabidiol, né, e é uma coisa assim. Você pode estar buscando tanto fora, né, importando esse produto, mas já existe já um entendimento da justiça, se for algo assim em torno medicinal, se a pessoa for fazer uso pessoal para fins medicinais, tem essa autorização. Então, acho que não é necessário mexer em toda uma legislação e abrir de maneira geral. Porque hoje, quando se fala em legalizar só para fins medicinais, eles querem colocar ali no embolso de tudo ali das leis, colocar ali palavras ou situações que abram, que deixam brechas para que as pessoas possam utilizar para outros fins. Esse é o problema maior no Brasil. Infelizmente, aqui o povo acha jeito para tudo, né? Deus me livre. Não, não pode. Não pode porque agora você. Agora. É. É. Você não pode fornecer, por exemplo, é só o seu consumo pessoal. É como se fosse assim, você não pode comprar em excesso, você não pode vender, mas aquele pouquinho que você comprou e você usou é como se a lei dissesse que pode. Eu entendo o que você falou, é algo muito contraditório, né? Você falar que não pode aqui, mas você pode consumir um pouquinho. Então, assim, essa lei da questão das drogas, ela veio assim, eu confesso, de maneira indigesta. A gente acabou que engolindo, né? Porque veio de cima para baixo. Mas se você for analisar na forma mesmo, que nem você colocou na íntegra, na questão de coerência, não tem. Como que você, né, uma pessoa que vai lá, tem um produto, sabe que é errado, que é um ilícito, né, que você está cometendo, que é algo que fere uma normatização, você vai ser considerado só usuário? Você tem que responder por aqueles seus atos de alguma forma. Você assumiu um risco. Mas, infelizmente, com essa nova lei, a gente acaba aqui ficando, né, de mãos atadas e não consegue fazer muita coisa. Onde nós paramos ali? Todo documento. Ó, eu coloquei algumas fotos aqui de alguns artistas famosos, né, que talento essa mulher tinha, né, de sobra, uma voz inigualável, né? Todavia, acabou se, né, ingressando na questão das drogas. E olha o fim trágico, né? Olha essa daqui também, né? A Amy aí tinha um talento também, olha a diferença, né? Você vê, né? Quando vai para drogas mais pesadas, né? Você viu? Acelera muito mais rápido, a parte neurológica, né? É bem destruída. Muito, muito mesmo. A pessoa perde a identidade, né, gente? Ela faz qualquer coisa quando está no vício, né?
vende até a mãe para consumir a droga, se prostitui. Esse é aquele do ex-polegar, né? Olha essa daí também. Tá, então você vê. Olha esse, quem que não assistiu, né, os filmes, ele também... Acho que ele estava em processo de recuperação, tal, né, mas é moroso, né? Você vê, né? Como que as drogas podem trazer, né, de consequências para a gente. É algo, assim, assustador, né? E eu não sei se... Quem aqui já teve a oportunidade de ir num centro de reabilitação para pessoas usuárias de droga, qualquer tipo de lista ou ilícita? Você já foi? Você já acompanhou o processo lá de abstinência de uma pessoa que está nas drogas? Então, você deve ter visto como é complicado, né? Muitos não conseguem por si só, ela precisa de medicamentos. A pessoa tem síndromes das mais diversas, do pânico, de gente perseguindo, agressividade. É algo assim muito, muito dolorido de ver. Imagina você ver um familiar seu passando por tudo aquilo. Então, é justamente isso que a gente vem trazer aqui, conscientizar vocês, né? Como eu disse, vocês têm um livre-arbítrio, vocês são donos do futuro de vocês, né? Vocês terão inúmeras oportunidades, vocês têm um futuro brilhante. Vocês podem ser aquilo que vocês quiserem, desde que vocês se dediquem, se esforcem, tenham objetivo. Agora, se vocês tomarem uma decisão, né, contrária a isso, infelizmente, né, o futuro pode não ser promissor. E como eu disse, essa escolha hoje mal feita, ela pode trazer consequências danosas para o resto da vida. E não só para vocês, não só para mim, mas para os nossos familiares, para toda a sociedade. E quem sai perdendo com isso, todo mundo. E por isso, assim, de parabéns à escola por ter aberto, né, o espaço aqui para que eu viesse falar. É uma das ferramentas que a gente tem, como eu disse para vocês, já vem fazendo esse trabalho já há mais de 10 anos. É claro que o nosso tempo fica um pouco restrito, mas uma outra oportunidade eu quero voltar, eu vou ver se eu consigo na frente. Aí a gente reúne todas as turmas, trago alguns dos nossos policiais, outros amigos, para que eles relatem para vocês também, né, algumas atuações, né, que eles fizeram. Compartilhe com vocês alguns exemplos e para que a gente consiga de alguma forma, né, contribuir para que essa realidade aqui do nosso estado seja diferente. E é isso aí, gente, é ter essa preocupação para com o outro, viu? É ter empatia, é a gente poder se preocupar, porque é o que eu costumo dizer, né? Muitas vezes a pessoa no seu individualismo, o que ela faz? Ela pega, mora ao lado, que ela sabe de um lugar que é uma boca de fumo. Ah, mas não é problema meu, não. Vou aumentar o muro. Ah, não é problema meu, não. Vou colocar uma cerca, né, elétrica. Ah, vou pegar e vou colocar uma câmera. Só que chega um determinado momento, que essa boca de fumo antes ia uma, duas pessoas, três, chega um determinado momento que começa a ampliar. E aí já vai 10, 11 carrões parando lá. Chega um determinado momento que essas pessoas, esses usuários, começam a acumular ali na frente da minha casa. E eu não fiz nada. Aí eu ainda não fiz nada. Chega um determinado momento, enquanto os meus filhos estão indo para algum lugar, deslocamento para a escola, começam a ser assediados. Começa a ter furto de celular no ponto de ônibus. Começa a ter agressão no meio da rua. Aí eu ainda não fiz nada. Não é problema meu. Mas vai chegar um momento que alguém daquele ali vai começar a querer coaptar o meu filho. Vai querer convidar meu filho para participar. E aí eu vou falar, socorro, agora é problema meu. Então, o que eu quero dizer com isso? Viver em sociedade, gente, é se preocupar também com o outro. Porque num primeiro momento pode não me afetar, mas vai chegar um momento que, mesmo que indiretamente, eu vou sofrer as consequências de tudo isso. Por isso que nós precisamos, a cada dia, se enganjar mais em causas que a gente possa ajudar o próximo. Ver aqueles que tiverem algum dom, eu gosto de falar, eu me interesso por um determinado assunto, procure participar mais, ser mais solidário lá no seu bairro, né? Auxiliar num projeto social que na cidade você sabe que existe para ensinar a ler, a escrever. Tem crianças que lá da periferia, que, só um pouquinho já falo para você, tá? Que as pessoas precisam, né, de mais conhecimento.
Fala, olha, o que eu aprendi hoje aqui, o que eu venho aprendendo, eu posso contribuir, quem sabe, com os moradores lá do Vespasiano Martins, do Antônio, Los Angeles. Ah, tem um projeto social da minha igreja, eu vou me enganjar, vou ajudar. Por quê? Porque você ganha duas vezes. Você ganha porque você se torna um ser humano muito melhor e porque você aprende a valorizar aquilo que você tem. Você aprende a valorizar aquilo que os seus pais, aquilo que você tem hoje, que você recebeu. Porque muitos não têm nem a terça parte do que vocês têm hoje, não tem nem a oportunidade de estar ali de maneira tranquila, nem cabeça tem, porque dentro da casa é um inferno. Acontece todo tipo de conflito, de violência. Como que uma criança dessa vai ter condições psicológicas de estar sentada, né, num banco de sala de aula para poder adquirir conhecimentos, e o que ela quer, ela está pedindo socorro, mas ela não tem quem ajude ela. E a gente tem isso, infelizmente, ainda. E a gente pode pensar, não, mas muito próximo, se a gente começar a ter um pouquinho mais de atenção, talvez a gente consiga identificar até mesmo o nosso universo familiar, os nossos amigos, pessoas que estão pedindo esse socorro e a gente muitas vezes não consegue enxergar. Então, minha missão aqui hoje é tentar trazer isso para vocês, né? Espero ter contribuído. No outro momento, se tiver oportunidade, a gente procura falar um pouco mais, aí eu venho falar de exemplos mais práticos, mas deixa eu passar aqui para o colega. Ah, tem aquela chamada lei, você pode internamento compulsório, né? Pode sim, você tem que acionar, né? No caso, você comprovar que essa pessoa, ela poderia causar problemas, transtornos para ela mesma, né? E para a sociedade, mas tem que ser um familiar, né? O familiar dessa pessoa, ela pode ingressar na justiça e pedir, né, esse internamento, essa compulsória. Parece que isso foi autorizado recente, isso foi agora no governo do presidente, acho que Bolsonaro, inclusive. Eu acompanhei na TV, acho que tem 1 ano, 2 anos, uma coisa bem recente, mas pode sim. Eu, particularmente, eu sou favorável, porque o que eu penso? A pessoa, quando ela está num determinado estágio já da droga, ela, gente, ela perde a identidade. Ela perde o senso do que é certo do que é errado. Ela se prostitui para usar droga, ela rouba, ela furta, ela mata. Então, uma pessoa dessa, além dela ser um perigo para ela mesma, ela é um perigo para a sociedade. Então, eu acho que o poder público tem sim o dever de tirar essa pessoa de circulação, que está causando ali um problema, e colocá-la num ambiente adequado para que ela se estabeleça ou tenha pelo menos um acompanhamento. Lembrei agora de uma situação para finalizar. Não sei se vocês se recordam, eu acho que foi o ano retrasado, de um caso que aconteceu, acho que foi lá nas Moreninhas. O indivíduo, ele já tinha problema já, acho que ele era esquizofrênico, só que tinha sido liberado pela justiça, liberado pela saúde. Ele deveria estar internado, mas estava em sociedade. O cara tinha transtornos. E aí tinha uma mãe que estava passeando com dois bebês, um estava no carrinho e o outro estava no colo. Esse indivíduo chegou, né, foi para cima da mãe, pegou o bebê que estava no carrinho e jogou no chão. Aconteceu isso aqui, foi na Moreninha, se não me engano. E veio a óbito o bebê não resistiu. Por quê? Porque era uma pessoa totalmente perturbada, um esquizofrênico, que deveria estar no atendimento adequado, né? Tratamento, não deveria estar circulando ali na sociedade, e estava andando. Meu Deus, eu nem imagino, né? Você imagina o transtorno de uma mãe. Então, é o que eu digo, a gente pode... Foi recolhido. Só que aí eu não sei mais, não acompanhei, eu sei que foi preso, só que ele vai ter que ser encaminhado para um atendimento psiquiátrico. Só que eu acho que hoje no Brasil, né, não existe mais esses locais específicos, né, deve ser cadeias mais destinadas a alguma ala lá, mas não tem internação assim já para pessoas esquizofrênicas, mas tem que ter um acompanhamento. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, gente, é falar um pouquinho da polícia militar, né, do policial. Hoje, muitas pessoas não concordam, né? Ah, a polícia me abordou, a polícia veio aqui fazer uma revista em mim, mas só que a gente não consegue, nós não temos bola de cristal, nós não conseguimos identificar se aquela pessoa, por mais que ela esteja bem vestida ou mal vestida, se ela é uma boa ou não pessoa, se ela está com alguma, né, se ela tem má índole.
Não tem como você saber se você não fizer uma abordagem, se você não fizer uma checagem. Digamos que nós estamos lá num patrulhamento, de repente no rádio canta uma ocorrência e fala assim, ó, indivíduo acabou de cometer roubo aqui na região tal, está vestido assim, assim, 1,60 m, e coincidentemente, está você lá, muito parecido com as características que foi passada. O que você acha que nós vamos fazer? Nós vamos abordar. Até então, na nossa mente, o que foi passado para a gente, que talvez você possa ser aquele elemento. Mas eu só vou saber se eu for abordar, se eu for checar, se eu vou pegar a sua documentação. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a se sentir privilegiadas quando for abordada pela polícia. Por quê? Porque é sinal que ela está trabalhando, está coibindo ali o que é errado. Se você está correto, não tem um porquê, ela vai te liberar. Mas a gente consegue separar, tirar de circulações esse tipo de elementos. E muitas vezes a gente só consegue através das abordagens. Tá? Então, eu encerro por aqui. Tem mais algum questionamento, gente? Alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Por favor. Oi? Eu não tenho. Eu não sou do ProERD, viu, gente? Porque, assim, o ProERD, eu já falo. Ó, o ProERD, gente, ó, só um pouquinho, só estou encerrando. O ProERD é uma faixa etária que vai até o 5º ano, tá? Deveria ter passado, pelo menos. Só que, infelizmente, ele não consegue estar em todas as escolas. Por quê? Pessoal, ó, só para encerrar, rapidinho. O ProERD, ele tem conveniado, a grande maioria são com as escolas públicas, né? Uma ou outra escola privada, porque a demanda é muito grande e o nosso efetivo é muito pequeno. E com essa questão da pandemia, infelizmente, acabou que não tendo nada. Então, assim, como eu disse para a colega, eu não sou do ProERD, eu sou policial militar, né, da área, eu trabalho, como eu disse para vocês, naquela região que pega a região norte, né, no patrulhamento. Sabe a Euler de Azevedo? Então, nossa unidade pega da Euler de Azevedo ali, Nasser, Copaçu, Santa Luzia, vai até lá o Fundão, Nova Lima, Colúmbia, Aldeia, Água Bonita, lá próximo do asilo São Julião, asilo não, do Hospital São Julião. E, então, é toda aquela área ali da região norte de Campo Grande, da qual eu atuo. Mas dentro da polícia existem vários segmentos, viu? Como eu estava falando para a colega lá. Tem a parte, a polícia ambiental, tem a polícia da cavalaria, tem o trânsito, que eu não sou do trânsito, não gosto muito do trânsito, né? Não que eu não gosto do trânsito, eu não gosto, né, da disciplina. Tem também a ProERD, tem a parte de prevenção, e tem o patrulhamento. Tem vários segmentos dentro da instituição que as pessoas ali dentro podem atuar da maneira como quiser. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Desculpa, né? Obrigado. Eu quero me colocar à disposição. Vocês têm aí, né, o meu contato. Tem as minhas redes sociais também, se alguém quiser seguir. Eu peguei o contato de vocês, depois eu vou mandar um oizinho lá. Oi? A lista não chegou aqui? Ninguém colocou. Puta. Vou passar de novo. Coloca aí pra mim. Ô, pessoal, ó, deixa eu só falar aqui rapidinho. Oi. Pra tentar, tem mais aula? Deixa eu falar, ó. Eu vou passar de novo aqui para ela. Me perdoa, acho que não explicou, né? Aí você coloca o nome e o telefone. Por quê? Eu vou mandar depois um oi para vocês. Se tiver alguma coisa que posteriormente vocês tiverem alguma dúvida, fala, eu lembrei de tal coisa, esqueci de perguntar, fiquei com vergonha, precisar de alguma orientação, tiver alguma dificuldade, seja ela qual for, naquilo que eu puder ajudar, se eu não souber, pode ter certeza que eu vou buscar os meios necessários, as pessoas as quais detêm esse conhecimento para poder ajudar vocês. Como eu disse, é meu interesse que vocês estejam bem, porque a gente vive em sociedade. É meu interesse que cada um de vocês esteja bem, porque até mesmo vocês estando no caminho do bem, vocês estando fazendo coisa certa, é menos um que eu vou ter que abordar lá e fazer, né, tentar tirar de circulação. Eu estou fazendo isso porque eu acredito também no ser humano. E aí, eu me coloco à disposição, se vocês precisarem, tá bom? Pode mandar a mensagem e ligar. Então, não esquece de colocar aqui para mim, tá? Oi. Passam
Tem outra lista? Uhum. Tá. Deixa eles. Uhum. Não, é porque assim, preferencialmente, a lei fala que deve ser uma policial feminina para abordar outra mulher. Mas em caso onde não há uma policial feminina, depende da situação. Se realmente tiver em uma fundada suspeita, num momento muito assim, é autorizado a policial. Mas preferencialmente é por uma mulher. Mas se não tiver, digamos que você está lá, mas depende do local. Se estiver num local que não é uma suspeita assim tão grave, ele não vai te constranger. Ele vai chamar uma outra policial de uma outra equipe para vir fazer a abordagem. Né? Tem um lugar que eu tenho certeza que você pegar uma casa abandonada, aí tá fechado até 15h33. Aí depois você me manda no celular certinho o endereço e aí a gente vai falando, eu passo lá para eles também. Né? Pode ligar também no 81. 81 é um número nacional. Não precisa se identificar, é gratuito. Lá você fala, ó, aqui no bairro tal, na rua tal, no sul tal, tenho certeza que tem isso, isso e isso. Eu já constatei, tem carro assim, placa assim, tal, entendeu? É um discreto. Deixa eu ver se eles. Oi. Oi, pessoal. Ó, não esquece de colocar o contato de vocês aí para mim, tá bom? Quem não colocou ainda na folha, por favor, tá aqui, ó. Coloque aqui para mim o contato. Quem assinou a lista e não colocou o contato, coloca ali para mim, por favor.
Preso. Pode tirar. Pode tirar. Vai, porra, né?
Ui, ui. Nossa. Oi. Oi. Pessoal, bom dia, turma. Deixa eu explicar isso daqui rapidinho, ó. Deixa eu explicar essa parte aqui rapidinho. Alô, alô? Alô? Porque aí amanhã a gente faz os exercícios, tá joia? Tudo bem. Isso daqui, pessoal, é conhecido como transformador. O transformador tem função de elevar ou reduzir a tensão elétrica. Por exemplo, ele transforma de 110 para 220 ou transforma de 220 para 110, tá? Tanto faz. Eu marquei aqui, ó, primário. Primário é aquele cara que você vai ligar na tomada. E o secundário é o carinha que você vai ligar no eletrodoméstico, como, por exemplo, um ventilador, uma geladeira, sei lá, uma batedeira de bolos, assim por diante. Essas duas coisinhas aqui que a gente tem que dar um jeitinho de guardar. Ó. Primeiro, a potência do primário e do secundário é sempre a mesma. Então, se por acaso a potência aqui no primário for igual a, sei lá, 200 watts, a potência no secundário também vai ter que ser 200 watts. Sempre a mesma potência, tá joia?
Quando você iguala as potências, você acaba caindo nessa equaçãozinha aqui que é conhecida como π. Então é só fazer I vezes U igual a I vezes U. Aí aqui tem uma coisa bem importante, ó. Quando o produto de duas grandezas dão sempre o mesmo resultado, aí você fala assim, como assim o mesmo resultado? Ó, I vezes U igual a I vezes U, não é? Quando sempre dá o mesmo resultado, elas são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma é maior, a outra é menor. Por exemplo, vamos supor que a tensão do secundário seja maior, consequentemente a corrente no secundário vai ser menor. O que é melhor, então, a gente utilizar um chuveiro 220 ou 110? É melhor utilizar com maior tensão, porque aí vai trabalhar com menor corrente, beleza? Próxima aula, então, mais conhecido como amanhã, a gente volta nesse mesmo assunto, tá, pessoal? Tchau, tchau, moçada.